Amados, bom dia, muita paz. E eu sinto-me cada vez mais feliz em participar aos domingos do Aprendizes da Fraternidade, porque é um grupo coeso, um grupo que estuda religiosamente, estuda mesmo, não pesquisa. E isso é muito importante, porque nós temos que dar continuidade aos ensinamentos do Cristo e, além de tudo, como disse a Malu, acho que segunda noite, tentar colocar em prática, e que não é fácil, não? Então, do livro sensacional, Caminho, Verdade e Vida, de uma página de Emmanuel, e psicografia do Chico Xavier, nós vamos para a lição 72. Nós já estamos nos reunindo há 72 semanas, ao lindo de toda essa energia fantástica e desses conhecimentos que cada vez mais são profundos, e há em nós um acordar. O título chama-se Transitoriedade. E conversando ali com a Renata e o Guedes, é um texto que quando você lê, você fica, meu Deus, mas por que isso? Transitoriedade são coisas efêmeras que passam. Tanto passa e cai no esquecimento o que é triste, mas também o que é de alegria. Constantemente é assim. E o Guedes, conversando com o pai dele, com 95 anos, que rememora fatos da infância e que não eram coisas agradáveis de lembrar. Mas a gente tem isso, tem sempre o lado que você pensa lindo e o triste. E aí esse texto do Emmanuel, ele tira esse texto de uma carta aos Hebreus. Nós temos 4 evangelhos sinóticos. Esta carta, que é praticamente uma carta longa, deveria fazer parte e ser considerado até o 5º evangelho. Mas o homem é que põe e dispõe. Muito bem. E o que fala essa carta? Ela resgata o que Jesus continua realizando no planeta. Então, olha, veja bem, é seríssimo. Por quê? Porque hoje, depois de 160 anos da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, entende? Que é a fala de Jesus, não? Na doutrina e colocação orientada por ele, que é o Espírito de verdade, está ali nesse período da carta. Agora, vocês percebem ao longo da nossa prosa que, como eles eram estudiosos, o Paulo, depois de ser o grande Saulo, ele também vai estudar a Torá, os 5 livros que é do Velho Testamento, e ele acha no Eclesiastes essa fala. Não é no Novo Testamento, não é no Novo. Então, a fala é essa, que ele copiou do Eclesiastes, a gente pesquisou. E Paulo utilizou dessa fala que está na Bíblia Sagrada, não? E aí ele diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa velha, envelhecerão. Bom, é um chamamento, é um ponto de vista lá do Eclesiastes.
E a gente não pode ficar assim, passando as coisas sem só local, quando. Aí nós vamos ver o seguinte, que essa frase que Paulo escreveu foi no ano 70 depois de Cristo. Jesus já havia desencarnado, ou esse alemão dia ressuscitado, tudo isso daí. E aí, Paulo vai lá no Velho Testamento e tem essa falinha, que é de Salomão. Olha, veja bem, tudo nesse mundo tem seu tempo, cada coisa a sua ocasião. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar e tempo de construir. Então essa fala, às vezes, como eu disse no começo, nos entristece, por quê? Oh meu Deus, tudo passa. E saudades assim eu tenho às vezes, quando eu tinha 5, 6 anos, medo de alguma coisa, sou filha única, de um casal, minha mãe era jovem, 25 anos, 26, meu pai 48, 50. Então, quando eu tinha medo de alguma coisa, eu dormia no braço dele, assim o músculo pulava, sabe? Dormia no braço dele. Aí o medo acabava, não tinha mais medo de nada. Porque ali era segurança, era alegria, era tudo. Aquilo passou, e aí crescemos, envelheceu, partiu, continuamos. Então, são coisas assim que você lembra e fala, cada um que aqui está tem uma passagem linda para lembrar, e tem as tristes também. Mas, na transitoriedade, é assim mesmo, funciona desse jeito. Tudo passa. E o que precisa fazer? Sempre focar as coisas boas, para não trazer as neuras para casa, para agora. Não, focar nisso. Por quê? Se tem tempo de nascer, tempo de morrer, aí é que entra a doutrina, a continuidade da vida. Não acaba ali, não acaba ali. Vamos progredir sempre, vamos crescer sempre. Mas isso, desde que somos criados, simples e ignorante, é para sempre. Porque Deus é essa força. Então, tudo que é transitório vai ficar. Às vezes, um mau relacionamento na família, um desconforto que o serviço não deu certo, um desconforto familiar, um transtorno financeiro, perder. Mas vai passar, acabou, não é? Então, essa fala, às vezes, nos entristece, mas temos que lembrar o final dela. Tudo continua no Espírito. Você está com a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Não adianta achar, ai, só eu que sou coitado. Não existe isso. Mas vamos para o texto para não ficarmos divagando. Então, neste tema, essa fala que está no livro dos Hebreus é chamado, vai falar da supremacia de Jesus Cristo. Por que todas as casas, e principalmente a nossa casa, foca bastante Jesus Cristo? Porque é Ele, o guia, o modelo, a luz do mundo, o sal da terra, Ele é tudo. Você estando com Jesus, não tem problema. Se o problema é financeiro, fala com Ele. De saúde, fala com Ele. Não adianta, não? Então, aí essa mensagem é importante. Vamos ao texto agora. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra.
Pois é. Então, o Emmanuel vai estudar Paulo e Paulo estudou Eclesiastes. Eclesiastes 800 anos antes de Cristo. Você vê que o pessoal da época era estudioso. E a gente até um certo ponto fica preguiçoso. Você vê, está de mão beijada para nós todas essas colocações. E a gente nasceu para sermos felizes. Aí, esse trechinho tem o seguinte comentário. Tudo condiz até hoje com essa fala, vaidades das aflições dos homens nesse torvelinho de ambições desvairadas da terra. Todo mundo pensa no melhor salário, no melhor vestido, na melhor roupagem, na melhor companhia, tudo. Você está pensando só na materialidade, mas não é assim. Nossas construções espirituais, elas devem ficar gravadas na rocha e não na areia. É outro ensinamento. Se eu tenho uma alegria constante, isso vai ficar gravado para sempre. Eu posso lembrar e me sentir feliz. O nascimento de um neto, de um filho, a saúde, etc. Mas o que é triste? O câncer que chegou, mas foi embora. Então, desgrava isso. Não vai bem em casa algum problema relacionado, marido exigente, mulher exigente, passa batido, vai embora para frente. Então, nossas construções espirituais devem estar gravadas na rocha e não na areia. Tudo perece, só o espírito que não. Nós não vamos nunca deixar de existir. E quase ninguém fala isso para nós. Não é só essa vida. Quantas tivemos, quantas e quantas, para chegar hoje nesse patamar que estamos. Que bênção! Como crescemos, saímos da infância espiritual. Naquela época de crucificar Jesus, saímos daquilo lá. Hoje nós somos mais solidários, hoje nós amamos mais, compreendemos mais todas essas colocações. E aí vem, na lembrança, bem rapidinho, um texto que eu passei para os alunos do SOS, que eu dou aula de português às terças-feiras, um texto de duas pessoas, Miguel e Rafael. Esses dois estavam caminhando e passaram tinha que atravessar um rio. E aí o Miguel e o Rafael foram atravessar o rio. De repente, o Miguel começa a se afogar. Rafael corre, ajuda, mergulha e salva o amigo. Quando ele salvou o amigo disse: vou escrever na pedra. Passou comigo aqui o meu amigo Rafael e salvou a minha vida. Gravou na pedra. Na pedra. Tudo bem. Passaram os 5 anos, eles voltavam das andanças e passaram pelo mesmo caminho. E por nada, começaram a discutir. Sabe quando a gente tem esses momentos, ou por conversa fiada, ou por falta de direção, começaram a discutir tanto, que o Rafael agrediu o Miguel, esbofeteou. Miguel não reagiu, ficou quietinho e falou assim: escreva na areia, passou por aqui o meu amigo Rafael e me fez fazer uma figura na areia. Vocês viram a diferença. Isso eu passei para os alunos, é de uma profundidade muito grande. O que é bom, grava na pedra. O que é desnecessário, grava na areia. É isso que tudo passa, está explicado. Então, essa primeira fala aqui,
tudo vai perecer, tudo é transitório. Aí você olha para os seus livros, olha para a sua casa, seus quadros, tem gente que tem, não sei o que chama lá, um lugar que guarda roupa, tarará, vai ficar tudo. O que vai ficar? Todas as colocações espirituais e morais. Isso para toda a eternidade. Esse é o lado bom da história. Se eu tenho saudade de um momento de aflição, de dormir no braço do meu pai, mas eu sou um espírito em evolução. Eu estou progredindo, eu sou feliz. Eu entro aqui, que bom, tem 5, tem 10. É assim, é uma beleza. E aí, Emmanuel continua. Então, vocês viram que a necessidade, que nesse torneio de colocações materiais, vamos pensar no lado bom da história. Eu sou um espírito em evolução. Eu sou feliz, tá? Emmanuel continua. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Nós ainda não saímos disso. Ainda nós queremos, sim, trabalhar as coisas materiais. E aí a gente viu que, quando foi escrito no Eclesiastes, Salomão viu naqueles últimos dias do seu reino as injustiças, as decepções, mas ele disse, tudo é ilusão. Tudo. O descasamento é uma ilusão. As juras de amor são ilusões. Por quê? Precisa falar das coisas da alma, com o coração. Quem ama não são as exterioridades, é a alma, gente, é o coração, tá? Então, ele continua também, o Emmanuel. Aí nós vimos que tudo é ilusão mesmo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Então, quando percebemos que tudo vai passar, tudo, vamos deixar os nossos amores, vamos encontrar com outros amores, a gente tem uma atitude diferente de aproveitar com suprema alegria o momento que estamos vivendo agora. Quem tem pai, quem tem mãe, adore, ame, cuide. Quem tem família, quem tem um templo cristão para ir, vá, porque você precisa dessa energia que rola, dessas falas fortalecedoras, de abrir os nossos olhos, é muito importante. Então, Emmanuel vai completando. Sempre pensamos, nós valorizamos tudo que é efêmero e nós erramos muito. Eu confesso que errei. Você quer que o filho tire o melhor diploma? Ah, é bom, vai ser juiz. E daí? E daí? Vai levar? Não. Nem o título, nem nada, você não vai levar nada. É efêmero. Nós ficamos preocupados com os filhos para que tenham a melhor condição material, a melhor casa, o melhor tratamento, o melhor tudo, o maior diploma. Espera um pouco. E das colocações espirituais falamos alguma coisa? Não. Eu errei, eu tenho certeza que vocês também erraram. Por quê? Porque estamos ainda voltados às colocações materiais. Ame. Se o outro não te ama, o problema é dele. Cresça espiritualmente. Por quê? Se o outro não te acompanha, o problema é dele. Impressionante como isso demora para cair essa ficha. Porque nós queremos que o filho seja isso.
E aí, essa outra parte, ele tem conhecimento? Não. Porque ele vai perder tempo de vir meia hora, 1 hora no centro espírita, ou numa casa, no templo cristão? Não vai. Porque não foram orientados por nós. Não. Então, é importante a gente estar refletindo sobre isso. Porque tudo é para nós, é para o hoje, é para o agora. Impressionante, não? Vamos em frente com Emmanuel. Entretanto, bastaria meditar alguns segundos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender a soberania do Espírito. De repente, hoje, assim, na idade que estou, na caminhada que eu estou fazendo, aí eu falei, meu Deus, por quê? Por que eu não fiz isso? Por que eu não impingi? Eu passo mensagem. Eu tenho uma filha, só uma filha, que me acompanha nas lives. Só uma, dos 4. Por quê? Porque o outro não tem tempo, porque o outro vai rezar Hare Krishna, porque o outro está fazendo plano, projeto para a mecânica, porque a outra está cuidando. Não tem. E cada um vai amadurecer no seu tempo. Não podemos exigir nada. Vai, não vai. Porque o processo da evolução deles não é seu. O processo da evolução é você. Você não vai chegar do lado de lá. Mas eu fiz isso. Não. Vai depender do que você realizou. Você. De tudo que você fez de bom e de tudo que deixou de fazer. Normalmente, quando estamos falando, se a minha namorada estivesse aqui, era bom. Que a dona Valdez está falando, mas seria bom se a minha... Não, tudo tem seu tempo. E o tempo de cada um não é igual ao tempo de Deus. Ele que sabe. Então, de repente, nós entendemos que tudo passa. E a enfermidade passa, a perca de emprego passa, uma distensão familiar passa, cada um vai para um canto. Tudo está em mudança. E é necessário compreender o quê? A soberania dos valores morais. Quer queira, quer não, cada um que aqui está é um exemplo a ser seguido. Mas a minha mãe... Não, mas escuta, o que você pode falar da sua mãe e do seu pai? São cristãos, seguem Jesus, primam pela disciplina, pela ordem, pela divisão das coisas de forma... Não, é isso aí. Então, tem que entender isso, os filhos da caminhada a prosseguir. Por quê? Um dia eles também acordarão para os valores morais da espiritualidade. O tempo tem seu tempo, não? Emmanuel continua assim. Ele vai explicando bem. Então, a soberania do Espírito é importante. Só com o advento mesmo do Espiritismo, que é a terceira revelação, é que se falou tão abertamente isso. Porque primeiro tudo era pecado, se ele dá um pedaço de terra, era perdoado o seu pecado. Tudo é confissão, tudo é... Não é nada disso. Você vai prestar conta de você na espiritualidade. Você. Não é do meu marido, não são dos meus filhos, não. Você. O que você fez dessa caminhada? É muito importante. E aí a gente vai acordando para isso e vai fazendo a nossa caminhada conforme nós achamos. E deixa os outros convivendo bem, deixa cada um fazer a sua. É a lei, não? Aí Emmanuel continua no próximo item. Consultai a pompa dos museus e a ruína da civilização morta. Claro, ele coloca isso, mas é uma realidade. Quando no segundo Congresso Mundial Espírita, que foi em Lisboa,
a gente tinha só, acho que 60 anos, e fizemos uma viagem e eu cheguei a conhecer o Coliseu. Quando eu olhei para aquele prédio imenso, tudo caiu aos pedaços, vi as celas que os cristãos ficavam, vi na lateralidade um corredor onde as feras caminhavam para devorar os cristãos. Eu fiquei imaginando, meu Deus, que tempo, por que isso? Construir o Coliseu, construir o circo máximo para isso. E era uma festa, igual, dando uma tourada, que está errado também, era uma festa ver aquele povo vendo o leão estraçalhar o cristão. E era a beleza, mas mudou. Ainda estamos nesse período quando colocamos o galo para brigar, os touros, sempre é isso. Hein? Que vontade é essa pequena do nosso espírito? E onde ficou esse templo? No esquecimento. Cadê Roma? O centro do mundo, dominou tudo. Os Neros, Calígulas, cadê? Os Herodes, cadê? E quem ficou? Jesus. Quem permaneceu? Jesus. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. É Ele que importa. É a espiritualidade. O que é feito também nos templos maravilhosos dos gregos, onde se reunia Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo aquela ideia nova, uma filosofia diferente. Acabou, acabou. Então, ele está lembrando bem aqui, o nosso Emmanuel. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Se você visse o quarto da Maria Antonieta na França, você não acredita. Ela não existia Damasco, tudo, parede forrada, cadê? Acabou, acabou. Então, e é por importante que tenha museu hoje. Para quê? Para lembrar das coisas que tivemos, mas para provar que é efêmero, que é transitório, não permaneceu. E aí ele diz assim, mas, de tudo isso que falamos, o espírito prossegue em evolução. Porque aquelas criaturas que idealizaram o Coliseu, idealizaram o Arco do Triunfo, idealizaram, por exemplo, o Museu de Louvre, entendeu? Idealizaram. Aquelas pessoas que fizeram isso agiram com o coração, colocaram ali a sua força de vontade para dar uma perenidade para as coisas. Só que tudo passa, acabou, não? E Emmanuel continua. Vamos ver lá. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Nero mandou botar fogo em Roma, porque ele queria uma nova Roma, construir. E culpando quem? Os cristãos. E levando quem a queimar esse livro? Os cristãos. Mas tudo funcionou como roupagem do pensamento. Era o pensamento dele, mas não aconteceu o que ele queria. Tanto é que o Senhor finalmente é muito triste quando ele vê que vão chegando junto da casa dele. Ele não tinha saída, ele se suicida, ele deu uma faca, tá? Não teve coragem. Mas o pensamento dele tinha ficado nas construções. E os nossos pensamentos de positividade ou de negatividade também vão influenciar as nossas famílias. Por isso, que na doutrina, nós pedimos encarecidamente, use a positividade. Ontem, o nosso irmão Douglas falou sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Gente, é a todo momento, dependendo daqui. É aqui
é o pensamento que atrai o bom ou o ruim. Por isso, orai e vigiai. Já está indo o tempo? Meu Deus, a Malu está avisando. Vamos correr aqui. Então, com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou com a roupagem do tempo. E aí ele continua. A ideia evoluiu, enriqueceu-se, o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. É bom ver, sabe? Bom, naquela época foi excelente conhecer. E aí, não vou atropelar, Malu, e aí, se tudo, vamos lá, se tudo perece e hoje são ruínas, e o que pensar daqueles espíritos laboriosos que guardaram tudo no coração e prosseguiram? Pensa comigo nas pirâmides do Egito. Gente, para colocar um paralelepípedo lá, só uma engenharia super inteligente para fazer aquilo. Hoje não tem nem explicação para aquilo. Vamos lá, e o Emmanuel diz: as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Então, o que quer dizer isso? Trabalharam, fizeram, vai perecer, não importa, o coração ficou. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuir o poder e tudo, até hoje. Veja no campo político, não vamos entrar em detalhe, veja no campo da cultura, veja no campo da educação. Por que hoje tantas ideias novas e crianças analfabetas? Não sei, tem que se estudar. Por que as distensões, por exemplo, familiares por herança? Fez bem o Silvio Santos, que é essa pessoa, o maior comunicador que o Brasil já teve. Que legado que ele deixou para distribuir tudo, os filhos não têm que reclamar e brigar. Mas ele deixou um legado do amor. Veja o que ele fez com a menina Maísa. Foi trabalhar com ele com 6 anos, hoje é um artista. Aquela criança doce, ele acreditou, ele colocou ali. São coisas do Espírito, gente, do Espírito. E aí Emmanuel continua. Olha que ele fala para nós. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades da marcha divina para Deus. Não tem aposentadoria, não tem dói o joelho, não tem, hoje eu não posso falar que eu estou resfriado, não tem, não pode. Pedro e Paulo, um deles disse, trabalhar mesmo que seja com os joelhos desconjuntados. É gostoso ficar dormindo de manhã com essa chuvinha? É. Mas escuta, os espíritos estão aqui. Eu não vejo, graças a Deus não tenho essa vivência, mas precisamos estar com eles. Quantas curas acontecem num momento desse? Você nem sabe, entende? E aí, ele está falando, valei-vos de todas as ocasiões de serviço. Busquemos o futuro, saiamos da transitoriedade, porque nós somos cidadãos do universo. Vários espíritos, Olívia, Alcine, já foram convidados para as esferas mais altas que a Terra. Mas convidaram também o querido Bezerra de Menezes e falou, não, enquanto não estiver todos cristianizados, eu não vou para outra esfera. E Maria de Nazaré, que está até hoje cuidando dos suicidas. Veja bem que bênção que é tudo isso que nós estamos vendo. Aí, Emmanuel está terminando. Vamos lá. Ele diz, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Quando o Chico foi fazer as obras
17, 18 anos, vocês já sabem disso. Ele estava no local e ele preocupado, moço, trabalhador, ele falou, o Emmanuel apareceu para ele e falou, olha, você tem uma proposta, você vai escrever muitos e muitos e muitos livros, vai consolidar o Espiritismo no Brasil. Você vai escrever mais de 400 obras. Mas como, Emmanuel? Eu não posso fazer isso. Não. Um livro por dia. Mas que eu não vou conseguir. Vai. Mas o que eu preciso fazer? 3 coisas. Para nós, essas 3 coisas são fundamentais. Disciplina. 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 Se não houver disciplina conosco, na nossa contabilidade doméstica, nas nossas divisões de trabalho, ou trabalho aqui na casa, ou instituições, não dá certo. Tem que ter a disciplina sempre. E ouvir as boas orientações, porque aqui vai funcionar. Valiosa, então ele diz, valiosa é a escassez. São poucas pessoas que começam a vir à casa espírita e pula fora. Comece no templo cristão católico, pula fora. Porque começa umas exigênciazinhas que a pessoa, às vezes, não se adapta, mas tudo bem, todo respeito. Mas o problema é da criatura. Valiosa escassez. Diminuindo. Só aqueles que confiam, que acreditam, apostam, é que continuam, não é? Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Veja esse item aqui 11. Aprender a entender que somos eternos instrumentos de Deus na ótica da evolução e do progresso, compreendendo melhor a doença, conquistando através da tolerância, da resignação e principalmente da humildade. A maior confusão de nossas vidas, pode ter certeza, é a opção, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Essas 3 coisas. Quando você se sente ferido ou alguém tentando te ultrapassar, você já não é bem assim, eu já não estou bem na fita, mas a solidariedade humana é imensa. Ontem, rapidinho, falei uma festa do Happy Rock, onde os jovens da maçonaria, que é um braço da loja maçônica de Ser e Betinga, e o nosso presidente, o Dr. Douglas Montina, um grupo, fizeram uma festa. Eu falei na festa, e depois eu não conseguia dormir por causa da adrenalina. Uma festa maravilhosa, com gente linda, tudo arrumadinho, tudo perfeito, e a renda, todinha para o SOS, todinha para 300 crianças. Então, olha só, que bênção de Deus, com essa idade, estar podendo ver um trabalho dessa ordem para uma instituição, gente. Entende? Não é uma coisa particular, não é eu falando uma festa, não. É um grupo de pessoas solidárias que acordaram. Para quê? Tudo vai passar, mas atender as crianças com alimentação boa, com escolaridade, com psicopedagoga, com psicólogo, com tudo. É o que vale. E eu fiquei até as 2h30 da manhã sem dormir. Eu precisei tomar um relaxante muscular, um chá, porque eu falei, meu Deus, olha, estou vendo isso aos 85 anos, é um sonho. Uma comunidade se interessando, entende? Por uma instituição. É um acordar do espírito, gente. A Célia me acompanha faz tempo, ela foi presidente do SOS também. É difícil. Você pede o não, você tem, mas fazer uma festa inteira que vai para isso é divino. Então, é isso aqui.
Isso ontem passou. Mas e o que ficou no coração de quem realizou? No coração das pessoas que estavam lá. E do meu marido também. Nunca mais ele foi em nenhuma festa. Ontem ele falou, te acompanho. Olha que lindo. 89 anos, eu te acompanho. E eles viam da beleza que é. Então, aqui está explicando a transitoriedade. A festa passou. Mas os corações que realizaram vão cuidar. E não é, já tem um aviso, para construir prédio, nada. É para o custeio, da comida, da atenção, da psicóloga. Gente, é divino. Vamos em frente, está aqui. Aí, Emmanuel, está quase terminando, ele diz: preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Eu estou vendo isso hoje. Não existe. É hoje que eu estou vendo isso, entende? Uma e outra, contudo, perecerão. Vai passar. Algum dia. E então, aí, no item 11, está aqui. Tudo faz parte da lei do progresso. É um legado maravilhoso. E terminando, está assim. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem moldura de temporária apresentação. Temporária. Aí eu me lembro. Eu não podia ir no aniversário das minhas amigas porque eu não tinha vestido. Eu não entendia. E minha mãe comprava uma tubaína e 2 brevidades e eu comemorava o aniversário da minha colega na minha casa. E eu morri por causa disso? Não. Tinha que entender, não tinha possibilidade. Isso é para o entendimento nosso. Tudo é temporário. Aí ele diz assim, o Emmanuel, cada um pode servir a Deus, mas na transitoriedade, mas sempre conservando os valores morais. Seja de qual religião for. Valores morais, pai de família, mãe exemplar, filho educado, aquelas coisas que vocês sabem. E para encerrar, ele diz assim, somente Jesus e a lei divina perceberam para nós outros como portas de vida e redenção. Tudo é transitório. O que estamos falando no começo dessa fala já passou. É transitório. Mas o que ficar no seu coração, da nossa Sandra, né, Sandra? Como você chama aqui de Deise. A nossa Deise hoje está participando conosco, mas ela vai embora para Angra dos Reis. Então, veja bem, ficou essa passagem por Ibitinga, é transitório. Vai para a casinha dela, é transitório. Mas o que ela viu aqui conosco vai permanecer, está no Espírito. É isso que nós entendemos. E para encerrar, com muita fé, somente com Jesus conseguiremos vencer a transitoriedade de tudo. Dinheiro não deu, casamento não deu certo, filho está drogado, somente Jesus para vencer tudo isso que é transitório. Com o quê? Encontros de segurança, de serenidade, em amor com Cristo. Por isso que existe e apareceu por, claro, orientação divina, aprendizes da fraternidade, para você estudar com mais precisão e profundidade as falas de Emmanuel, que ele vai até aos apóstolos, que ele vai até Jesus, e que eles vão lá na Torá, e que vão lá a 800 anos antes de Cristo. Gente, uma lindíssima manhã, que essa mensagem fique nos corações, e que pense comigo,
nascemos para sermos felizes, dominando as más tendências e buscando caminhar com Jesus, por Jesus e para Jesus. Um bom dia.